mais forte. Glória a Deus, nome de Jesus precioso. Oh, aleluia. Bom dia, muito bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e reina em nossos corações. Amém? Glória a Deus sobre sua casa, sua vida, sua família, tudo que lhes diz respeito. Tudo que nos diz respeito. Louvado seja o Senhor por esse dia, chamado hoje. As misericórdias do Senhor já se renovaram desde a meia-noite, consagrando este dia, Frank. Louvado seja o Senhor. Nós estamos hoje compartilhando esta palavra tão poderosa. Louvado seja o Senhor pelo poder do Espírito Santo, que opera em nós e através de nós. Debaixo desse manto de comunhão, manto apostólico, com os nossos bispos, Bispo Márcio e Bispo Anivalda, a família da fé, sem fronteiras, estamos vivendo um propósito poderoso, construindo sonhos, os sinais de Deus. E Jesus diz, e estes sinais seguirão aos que crerem. Com o texto base, Marcos 16, verso 17. Estamos hoje... Deixa eu ler para eles. Frank quer ler? Vai ler, amor. Marcos 16, 17 diz assim, e esses sinais seguirão aos que crerem. Glória a Deus. Em meu nome expulsarão os demônios aleluia. E falarão novas línguas. Graças a Vai Deus. ter contato com o céu. Glória. Glória a Deus. Estamos no segundo dia, meu amor. Segunda série, perdão. Segunda série do mês de abril. Os 7 sinais de Deus que a igreja precisa conhecer. Tem 7 sinais, assim como tem 7 coisas, né, que Deus abomina. 7 sinais é o número da perfeição e ele nos orienta a conhecer, porque só pelo conhecimento estaremos livres, né, Frank? A falta de conhecimento nos leva a errar. E nesse terceiro dia da série, sendo um sábado aqui, fresquinho, com uma chuva bem calminha, cara de São Paulo aqui em Bauru, sendo hoje 19 de abril de 2025. O tema qual nós vamos falar um pouquinho é a Páscoa, o sinal da nova vida. O texto base que temos para fazer essa ministração se encontra em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Amém, meu amor? Estamos 7 anos no ar, construindo sonhos, sendo cartas vivas, vivendo os sinais de Deus. Lembra quando o povo estava ali naquela missão para sair do Egito, naquele legado, naquele sinal que Deus deu para entrar na nova terra, para desfrutar de pão, de leite e de mel? A nuvem os seguia, os conduzia e os protegia. A nuvem era um sinal que Deus estava mudando, né, amor? Quando a nuvem se movimentava, o povo tinha que desmanchar as tendas e seguir ao movimento da nuvem. Assim como à noite, a nuvem de fogo, a coluna de fogo, os protegia, os aquecia do frio do deserto. E hoje, Deus deixou para nós a palavra, a obediência da palavra. Tanto que você lê a palavra, você vai ver o movimento do céu. O movimento do céu. Aí se você não andar na obediência, você vai estar fora da obediência. Fora do movimento. Porque assim, foi muito lindo também esse mês do movimento, né, amor? É sinal de vida nova, né? Nova vida. E a palavra também, que a palavra de Deus é viva. Amém. Saúde os irmãos, cumprimenta os irmãos e fala sobre esta palavra. Irmãos, eu saudo
o primeiro sinal, essa saudação. A paz do Senhor Jesus. Verdade. Esse é um sinal do crente. É um sinal de conversão, virou a chave, né, amor? Porque o crente que não é convertido, ele não tem essa sinceridade de ter essa legalidade com o céu, para vir do céu, como Jesus falou, o teu reino entra em nós. Então, se a palavra está em você, você tem palavras para sair. Porque Jesus tem falou, transformação. do vosso ventre jorrarão rios de água viva. Aleluia. E são as palavras que saem da sua boca. Então, quando você sauda o irmão, só aquela saudação pode até curar uma enfermidade. Você sempre fala, né, sobre o bom dia da bispa, todo mundo, bom dia, bom dia, bom dia. Já é uma saudação autenticada com a alegria do Espírito Santo. Meu bom dia, Senhor. Bom dia na paz do Senhor Jesus. Amém. Tem pessoas que são cristãos e vai saudar outro cristão, não fala mais a paz do Senhor, a graça e a paz. Ou seja, não cumprimenta com a paz, é com oi, oba. E aí, beleza? Nem irmão fala, mano, já mudou. O significado é o mesmo, né, amor? Todos sinais errados. Vai aqui, ó. Lê a palavra que a hora aqui passa aqui, voando. Tudo meu que Jesus. nós falamos já vai estar aqui, ó. Glória a Deus. O verso 5, 7, que é o texto de hoje, foi: alimpai-vos, pois o fermento velho, para que sejais uma nova massa. Do fermento, né, amor? Uma nova massa. Essa nova massa seria uma nova vida. Assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificada por nós. Isso aqui vem a ver como se foi sacrificado. Ele morreu, o velho homem, então ele ressuscitou. E a mesma forma que quando você... Ele levou o fermento velho que estava em nós. Quando antes você era uma velha criatura e você passa a ser uma nova criatura. Glória a Deus. Conforme você vai se convertendo, vai entendendo, obedecendo a palavra, aleluia, a palavra fala que você se torna sendo filho de Deus. Então, dando a sequência aqui, ó. Pelo que façamos festa, não como o fermento velho, como uma nova criatura, né? Nem como o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Glória a Deus. Isso aqui, Jesus falou isso aqui na oração dele, os crentes. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Ele falou: Pai, santifique na verdade, porque a tua palavra é a verdade. E dando sequência aqui, ó, olha o que Paulo nos fala. Já por carta vos tenho escrito, então não tem como reclamar, que não vos associeis com o que se prostituem. Verdade. Ele diz assim no verso 11, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aqueles que dizendo-se, prestem bem atenção, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal nem ainda comais. Na minha Bíblia fala com tal nem comeis, né? Isso é o sinal que você tem que ter da obediência. Ou seja, porque você vendo conforme o andar da pessoa, você já sabe. Pelo poder do Espírito Santo, porque tudo que está na Bíblia não pode ser tirado, anulado, diz, né, lá no último capítulo, a palavra está dizendo, não dá para fazer festa de sinais de mudança com quem não apresenta mudança. Não dá para celebrar, né, meu amor? Não dá para celebrar de forma contrária. Então, e Paulo está falando que está dentro da igreja. Né? Dentro da igreja. Que está cultuando tudo que ali. A correção, amor, é para quem se diz ser. Por isso que essa revelação dos sinais
Veio para que nós sejamos cada dia mais aperfeiçoados. Aperfeiçoado. O Senhor está aperfeiçoando a nossas vidas. E se não no vidas. teu sinais, o que é o maior sinal do crente? É o teu discernimento. Quando você olhar para uma pessoa, você já tem o discernimento. Eu sempre falo, a pessoa, no olhar da pessoa, você discerne quem é a pessoa. Quando a pessoa olha para você, olhando firme, e ele não olha nos teus olhos... Você já fala, aí tem, né? É uma pessoa covarde. Uma pessoa que não tem sinceridade. Tem incredulidade, medo. Que não dá confiança naquilo que ele faz, ele olha por baixo. Agora a pessoa... Não é autêntica, né, amor? Eu trato isso como autenticidade. A pessoa, quando ele é autêntica, que você chega nele, começa a conversar, e já está ligando o olho com o olho. Esse é o sinal. Pessoas que olham por baixo com os olhos reviradinho, o Senhor já me deixa em alerta. Mas o pior, amor, o pior não é o que olha por baixo, o pior é o que olha dos lados, desviando a atenção. Esse é o pior que tem. Ele desvia a atenção, assim, julgando, né? Mexendo com o objeto, está conversando uma coisa séria, ele já sai de lado, olhando de lado, tira a visão. Né? São pessoas que não são autênticas. Autenticação significa registro de verdade, registro de justiça. Já entenderam o que tem no meio, por isso que Paulo foi duro nessa situação. Verdade. E ele confirmou aqui em 2 Coríntios 6, eu vou ler a partir do verso 14. Não podemos esquecer que o tema, a Páscoa, o sinal da nova vida. Mas tudo isso é mudança, né, amor? Tem a ver da mudança, né? Jesus morreu para que nós tenhamos mudança, tanto na vida nova, que no nosso procedimento, no dia a dia, no nosso cotidiano, até que Jesus volte, nos arrebate, né? Ou totalmente a igreja reunida, ou individualmente, como ele tem levado um aqui, outro acolá. Porém, tem que ter uma nova vida, não dá para ir... Continuando aqui, ó. 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Não dá, né? A palavra com o mundo, né? Porque a palavra de Deus é justiça no mundo. A palavra fala, né, que de uma árvore, né, de uma fonte, de uma fonte que jorra água, não dá para sair 2 sabores de água, amarga e doce, né? A fonte que tinha água amarga, foi falando de ato profético, Eliseu lança um prato de sal e deixa aquela água boa para ser, né? Continuando aqui no verso 15, ó. E em concórdia há entre Cristo e Belial, nem compara. Nenhuma, né? É o mesmo sentido, né? Ou que parte tem o fiel com o infiel? É verdade. O que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e ele será o meu povo. Meu povo. Esse sinal, amor, da Deus falou isso também lá em Ezequiel 36, o verso 25, se não me engano, ele falou que ele santifica nós, que jeito? Limpando. Ele falou, espijarei e água pura. Sereis purificado. Sereis purificado. Então, o que é a água? É a palavra, né? Então, não tem como fugir se você não estiver dentro da palavra. Não dá para fugir. Quando a gente vai lendo a palavra, amor, quando o texto retrata purificação, separação, a diferença entre ser e não ser, entre a verdade e a mentira, tudo começou quando o Senhor estabeleceu lá no Jardim do Éden, né? Ele estabeleceu, olha, tudo isso aqui vocês podem, é verdadeiro. Ou seja,
não haveria uma falsidade na fruta, mas haveria uma proibição. Um sinal aí. Um sinal. O sinal da proibição. O Senhor proibiu que eles comessem daquele fruto. E o que é proibido, o inimigo vai querer estabelecer um sinal de liberação. E veio e fez tudo o que fez com Eva. E olha a semente do pecado. A semente do fermento, da massa estragada. Porque está falando de massa aí. Se fosse falar sobre massa, a gente ficaria até 6 horas da tarde gravando uma palavra para falar a respeito de pecado, de massa, de purificação. Espera aí, olha o resultado da massa estragada, o fermento estragado, porque para todo pecado tem depois um tempo de purificação, um tempo de colheita. Esse tempo de colheita é um tempo de reflexão, mesmo que o Senhor libera para nós a bênção. Em tais áreas, quaisquer áreas, que nós cometermos um pecado e já se justificar em Cristo, mas nós teremos um tempo de colheita naquela área. O tempo de colheita, o Espírito Santo vai estar lembrando para que a gente se purifique. E olha aqui, aconteceu que um irmão matou o outro por causa da massa velha. Andarão 2 juntos se não for de acordo? Que comunhão tem? Quando você leu aí, veio... É a mesma coisa quando o cara bebe uma bebida alcoólica. Me veio à mente o espírito de Caim, um fermento do mal contaminado, de vaidade, de coisas, de querer, de cobiçar. Ele falava, não dá para nós ficar aqui, vamos sair, que eu não sei o que tem. Cobiçar um ambiente que ia propor uma vida de pecado, de liberalidade pecaminosa para ele. Ao passo que Abel tinha herdado, creio que do pai dele, uma essência genuína, né? Então a oferta de Abel foi uma oferta genuína. O que tem a ver Abel com Gênesis, com tudo? Tem a ver com tudo. Começou ali. E aí Paulo vem agora dar este aconselhamento aos Coríntios, né, amor? Onde você leu aí? Coríntios, capítulo 5, né, meu amor? Então, mas que é o texto. 5, verso 7. Esse é o texto base, meu amor. Vamos orar, então, a respeito disso. Vem na minha mente, como que a confiança, quando você sai fora dos mandamentos de Deus, da obediência, aquele episódio que aconteceu lá, quando Deus mandou o homem de Deus ir profetizar para o rei. Porque o rei estava em desobediência. Ele falou, vai pelo caminho, chega lá, faz o que eu estou mandando, profetiza e volta para outro caminho. Sim. E o que foi que aconteceu com o homem de Deus? O espírito de inveja. E o outro profeta... né? Não conseguia, não tinha coragem, não chegava naquela posição. Ele estava ali a tempo, mas Deus não revelou para ele aquilo. Aí foi o homem de Deus lá, fez tudo certinho. Mas o espírito da inveja, o espírito da mentira, o espírito da falsidade, fez com que o homem de Deus perdesse a vida. Verdade. Então, por isso que é os sinais, esses sinais que são os sinais que Deus vai dando, desde Gênesis até Apocalipse. A gente tem que ter sensibilidade, comer, alimentar dele, porque isso faz com que nós herdamos a salvação por completo. E corrijamos, né? Tudo aqui, é uma oportunidade de nos corrigir. Né? Porque a gente pensa, não, mas está lá fora. Mas Paulo falou, mas se for para lá sair fora, é que Jesus falou, não quero que tire do mundo, mas livre do mal. E esse mal que Jesus falou é o mundo, livre do mal, livre do mundo. Mas aí dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo, tem esses que infiltrações, né? Setas, né? Dardos inflamados. Então, por isso que nós temos que ter esse cuidado. Pessoas que são setadas por dardos inflamados do maligno. E fica com uma mente contaminada,
com o fermento velho, não se liberta do fermento velho para ser uma massa nova, um novo pão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse é o ato da ceia do Senhor. Transformação, sinal de comunhão. Mas se ficar com o fermento velho, a golodice, que Paulo retrata, né? Da ceia, a golodice, a falta de comunhão, a falta de amor. Um come primeiro, um come mais, outro tem mais, o outro tem menos. Então, é o que faz o espírito da incredulidade. A ceia nos trata de igualdade em Cristo. Falou Ezequiel aqui, né? Ó. Eu tomarei, espijarei águas puras sobre vós, e ficareis purificado de todas as vossas imundícias. Aleluia. E todos os vossos ídolos, é o que está falando lá, vos purificarei. Aleluia. Lá não está falando que ele será o seu Deus? Amém, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. E tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Aleluia. E porei dentro de vós o meu espírito. Oh, aleluia. E farei que andeis nos meus estatutos. Aleluia. E guardeis os meus juízos e os observeis. Então Deus nos tem observa. Que guardar. Da mesma forma, lá em Apocalipse fala que Jesus fala, eu sou a porta e bato. Amor. Aquele que abriu o coração, então quando você está com o coração de carne, você vai abrir. Em Deuteronômio fala que as bênçãos nos seguirão, né? Então, Deus fala assim, ó, se vocês guardarem os meus juízos, que significa mandamentos, leis santas, leis corretas, leis verdadeiras, né? Ordenança verdadeiras, postura de gente salva, de gente boa, e se manter nelas, praticar todos os dias a lei da verdade, a lei da liberdade. Depois Tiago vai falar a lei da liberdade. Só quem vive a lei da liberdade não é aprisionado por Satanás em área alguma, é quem vive a lei da verdade, quem pratica a justiça. Tem espírito reto, a retidão de espírito, é o que o Senhor está falando aí. Eu vos observareis. Ou seja, aí, lá em Deuteronômio ele fala, as bênçãos, minhas bênçãos vos alcançarão. Ou então entende, Frank, para quem é correto não precisa nem orar, é só levantar, agradecer, dar graça, Senhor, eu me revisto da tua armadura completa, da tua proteção, eu sou o teu servo, e ele não tem que temer mal algum. Lembra? Porque automaticamente, amor, ele é protegido. Agora outro exemplo de fermento no meio do povo. O que aconteceu com Arão, quando Moisés foi orar no monte, 40 dias? Arão tinha conhecimento, mas aquele fermento que infiltrou, que era os egípcios... Contaminou ele. Que se converteu... Contaminou a massa santa junto, que era. A hora que não viu mais a presença de Moisés, veio com as ideias que ele tinha lá, voltou atrás. E convenceu... Conseguiu, né? Convenceu Arão, né? Porque eles queriam ver. Ele estava vendo Moisés, estava acreditando. Quando ele não viu mais Moisés mais falar nada, agora tem... E por que Arão não falou, não, estou eu aqui representando? Esse ocorrido aí, amor, esse ocorrido aí de Moisés no monte, 40 dias, Arão ali ficou na liderança como vice-pastor. Então... Sabe o vice-pastor na igreja? Um viaja, outro fica ali, obedecendo às leis que está aplicada ali para aquele ministério. Ele não pode se corromper de forma alguma. Essa passagem aí, o Senhor retrata... Que nem um co-pastor que nem você está falando aí, ele não pode fazer uma reunião com os membros para decidir. Ele só está ali obedecendo. Então, amor, e o Senhor vem e retrata tudo isso aqui, né? Deus retrata através de Cristo, com a incredulidade, né? Fala do Pedro. A gente teve que interromper aqui para... Não, Jesus deixou todos os sinais, falando para ele todos os dias o que ia acontecer. Quando Pedro falou que ele não podia morrer, Jesus chamou quis resolver. Ele, falou para ele, reza de mim, Satanás. Repreendeu o espírito que estava com ele.
São pessoas querendo fazer para Deus sem Deus, né? Querendo resolver no lugar de Deus. E foi o caso do Arão. Aí Jesus morreu. O que aconteceu com aqueles dois discípulos que iam lá em Anaú? Do caminho de Emaús, né? Jesus apareceu para eles. E eles não tiveram a percepção que era Jesus. O que aconteceu com Tomé? Tiveram a percepção, né? Um sinal, o coração ardia, mas não entendeu. Mas não reconheceu. Aí a hora que Jesus foi, aí eles convidou para ir, né? Então, ele convidou. Por isso que Jesus falou em Apocalipse, eu estou à porta. Então, aquele que convida Jesus, entra. Amém. Vamos orar então, meu amor. Vamos orar, porque senão a gente sai fora do tema, porque a cabeça da gente ferve, né, de revelação. Mas, enfim, em nome de Jesus, Pai, neste dia tão precioso, com esse tema tão maravilhoso, a Páscoa, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, sobre todo aquele episódio da intenção que o Senhor teve, meu Pai, para salvar a humanidade, para trocar a incredulidade pela verdade, pela credibilidade em quem o Senhor é. O Senhor aguarda com ansiedade, com grande expectativa, que os seus filhos reconheçam quem o Senhor é. O sinal da nova vida. Quantas pessoas receberam nova vida depois da ressurreição de Cristo e quiseram voltar atrás? O caso do Pedro, voltar a pescar, Jesus não está mais aqui. Quantos exemplos nós temos de pessoas, meu Pai, que estão na tua presença, mas que não deixaram o velho homem, não trocaram a massa velha, porque essa é a base, é o entendimento da palavra. O velho homem não morreu, não assimilaram, não entenderam, não sofreram o batismo de consciência, estão dentro da igreja, ou seja, estão no evangelho, porque igreja é o evangelho de Cristo. Estão dentro do reino, estão vivendo o reino, estão se declarando que são irmãos, mas tem ódio no coração, massa velha, não se liberta, não se libera para viver uma nova vida. E a Páscoa significa que o Senhor conquistou uma vida nova para nós, mas as pessoas não querem sofrer um batismo de consciência, não querem sofrer uma entrega, não querem sofrer meu Deus, como que eu posso dizer? A crucificação com Cristo. Morreu o velho homem na cruz. Eu tenho que me permitir a me crucificar com Cristo para ser ressuscitado com ele, lançar o velho homem na cruz. Para que as obras más saiam. Nós estávamos orando antes de gravar esta palavra. Se tivéssemos gravado a oração que fizemos, né, Frank? Ai, Exai, Decamachai, Aracatori, Andalai. A gente começa a falar, então a gente quer falar muito da palavra, né? A nossa mente ferve, né, de exemplos na palavra e a gente deixa sair na boca. Mas uma palavra hoje está sendo ministrada. A Páscoa é o sinal da nova vida. Oh, Pai, de cara súbia, vem com fogo do teu espírito sobre os lares, Pai. Aqueles que se diz ser cristão, mas a gente olha e eles não têm diferença alguma das pessoas que foram Anagassou de Baia. É isso que está na mesa hoje, o questionamento, a aparição, a percepção de uma nova vida. Quem não se converte, não vira a chave da conversão, da renúncia, não se permite, não se permite a viver uma vida de renúncia, ele não tem diferença do mundo. É o que Paulo retrata no capítulo 5 e 6 de 1 Coríntios, não há diferença. Nessa pessoa, ele se diz ser cristão, mas eles continuam com as velhas práticas. Alguém pisa no pé dele, ele não libera perdão, ele levanta um ódio sobre aquela dor daquele pisão. Meu Deus, a dor passa e ele linka um ódio.
Oh, Arakasu, Bienderrai, Komahaya. Como tratamos hoje em dia. Como tratamos com questões de pessoas, com ódio no casamento, não libera perdão, não se modifica. Oh, meu Deus, no relacionamento com os filhos, no relacionamento no modo geral, dentro da própria casa do Senhor, com os parentes, não consegue se retratar em Deus, não consegue viver a nova vida que o Senhor conquistou na cruz, não acredita na cura. A cura está sendo liberada e o corpo da pessoa continua doente, ela não aceita a cura, por conta que ela não acredita, não se libera da incredulidade, do fermento velho, da massa velha, fica ali no neurônio. A palavra diz que nós temos que ter a mente de Cristo, e tem gente que não tem a mente de Cristo. Nos neurônios tem massa velha. Anagassou debai comanai xereg ofequece um debai. A massa velha não foi liberada, ele não se liberou. E ele não tem a mente de Cristo, por isso que qualquer coisa ele vai confrontar, ele vai se amargurar, vai ficar doente de alma, fica doente de espírito, a carne adoece. Estorebalá, serecamanai. Jesus morreu para nos dar vida e vida abundante. Mecaiassou debai, cobre com teu sangue cada família. Ou na oração da tarde eu retrato, eu oro pelas finanças, eu oro por muitas áreas. Ai, mas aqui eu estou orando pelas famílias, as famílias da terra. Cobre com teu sangue. Cada família agora chama pelo nome. Restaura, Senhor. Tem pessoas que estão dentro da igreja e não estão reconhecendo Jesus. Não estão reconhecendo o que Jesus, o que Deus estabeleceu, o que o Espírito Santo está revelando para estar em obediência dentro da igreja. Está igual aqueles pós-ressurreição de Jesus, andando com ele. O coração até ardia porque ele estava ali, mas não reconhecia Jesus. Tem crentes que estão na igreja, tem crentes que estão dentro da igreja, Frank, até no altar, mas não reconhece Jesus. Jesus tem aquele momento, aquele culto gostoso, aquele fervor, sente Jesus, o coração arde, sabe que algo diferente está acontecendo, sabe que a presença está ali, mas não reconhece a morte de cruz. Porque o pensamento dele está vertical. Vertical, está olhando só aqui na terra. Nas laterais, não, e não olhou para o céu quando Jesus disse. É uma mensagem muito extensa, deixa, a série só está começando. Está vendo os sinais, está vendo as cores. A série só está começando, amor. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder para libertar pessoas que não se não se libertaram da massa velha. Oh, vive um casamento com massa velha, mas são cristãos. Vive um ministério com massa velha e se diz cristão. Em nome de Jesus, que haja uma purificação na mente da igreja. Paulo prega para crente aí, Frank. Porque quem está perdido vai ter que confessar Jesus para começar o processo de purificação. Mas quem já confessou a Jesus e não está purificado, é massa velha, tem que sofrer um renovo, tem que sofrer uma transformação na mente. Apresentamos todos quantos estão viajando no feriado, meu Pai. Todos quantos estão viajando e considerando que é só um feriado, Frank. Pessoas, é Natal, é para se reunir. Já que é Natal, já que é o nascimento de Cristo, reflete porque ele veio ao mundo. Já que é Páscoa, comemora morte, né? Sexta-feira ontem. Morte e ressurreição de Cristo, então para refletir essa ocorrência, esse acontecido, por que foi? Porque se a gente perguntar o porquê e ler a palavra tem a resposta, mas as pessoas não querem parar, elas querem curtir o feriado para outras coisas.
para alimentar a massa velha. Kamanag, Assou, Debácia, parece que é uma espada de julgamento, mas é de correção, é de exortação, porque há tempo, Jesus está voltando, assim como ele morreu e ressuscitou, tudo estava previsto, está previsto que ele vai voltar novamente para levar os salvos, os limpos de alma, os puros de coração. Eis aqui o momento de refletir o sinal da nova vida. Estamos vivendo na nova vida ou ainda permanecemos numa vida velha, que o mundo não... Estamos no meio do mundo e o mundo não consegue ver luz em nós, não consegue sentir o tempero, o sal na nossa fala, a diferença. Falamos do mesmo jeito, estamos no meio da sociedade e o nosso palavreado é Anagassou Debaia, não faz diferença. Então não vai temperar a carne podre, as coisas podres que saem da boca das pessoas perversas, se da nossa boca não sair o sal para trazer o tempero. Se do nosso corpo não foi extraída a luz, se eles olharem para nós e eles não vê diferença, estivermos igual, muitas vezes estamos vestidos igual, sabe, de maneira corrompida, de maneira sem representar um menor sinal de santidade, porque puro e perfeito é o Senhor, mas quantas vezes até as nossas vestes não nos compõe com santidade, e o mundo olha e não vê Cristo em nós, porque a Bíblia diz que a palavra fala que nós temos que ser sal da terra e a luz do mundo. Precisamos viver o sinal da nova vida, e para viver o sinal da nova vida, num batismo de consciência, precisamos servir ao Senhor, gastar tempo com Ele, ter comunhão com Ele, entender o porquê Ele morreu, e o porquê Ele está aqui na mesa. Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pai, nós abençoamos todas as famílias da terra. Que haja uma transformação, um batismo de consciência, uma mudança, porque sem mudança tem que sofrer essa mudança, essa renúncia. Tem pessoas que dizem que você quer ser crente, mas não renuncia o velho homem. Você olha para ela está perto de uma pessoa que não é crente. A palavra de Deus diz que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E muitas vezes está sendo ofuscada a luz divina. Rei Nayasou Debácia. Lembrei de uma situação na frente da igreja. Uma pessoa indo para um caminho lá à frente, mas as vestes dela declarava que ela era crente e ela não era. Composta. Ninguém está falando de cafonice, está falando de ser composto, de não mostrar as coisas que vai atrair o mundo. Mas ele foi lá atrás do alimento da carne. O alimento da carne. Comida, Comida é o alimento da carne, o sangue de Jesus tem poder. Vamos nos alimentar com frutos do Espírito. A hora já passou, oramos por todas as famílias. Família Castro, família Sacramento, família Nunes, família Oliveira. Cita o nome da sua família. Nos perdoe de gastar tempo aqui, a nossa mente ferve de tanta revelação. Não dá para passar, nós abençoamos a todos, em nome de Jesus. Pai, com o óleo da unção, eu peguei o óleo da libertação nesse sábado de aleluia, para ungir cada casa, cada vida com a libertação, a nova vida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu amor? Amém. Tenham todos um excelente dia. Que o Espírito Santo, o Espírito da verdade que o mundo não vê e não conhece, te traz a referência do que significa o sinal da nova vida. Olha para o espelho, se contabiliza, tenha um tempo com o Senhor, saia um pouco da mídia, saia um pouco do mundo, entra no reino do Espírito, dentro do seu quarto de oração, e você vai conseguir
aos poucos e matando o velho homem para viver a nova vida. Amém, meu amor? Tenha todos uma feliz Páscoa, um excelente dia. Vai. Arabaxeia, a hora Deus me passou. deu uma revelação aqui, ó, que esses sinais, vem um sinal Amém. do avivamento, eles vêm como assim, uma nuvem branca. Aleluia. E conforme as pessoas vai passando, Aleluia. vai caindo todos. Mas poucos levantam revestido de branco. Poucos. Os outros continuam lá. É a peneira do Senhor, meu amor. A naga morto, né? O Senhor está passando uma peneira, mas Ele não deseja que as pessoas não fiquem na peneira. Porque a hora que passa, a pessoa que levanta-se revestido tudo de branco. Aleluia. E as outras ficam deitadas, ficam lá. As que ficam lá foi as que foram peneiradas. Por isso que a palavra fala, vocês ficam mortos nos vossos delitos, pecados. Então esse avivamento vem dessa forma. Aqueles que ativar... Joel fala, né? Joel fala que o Senhor vai derramar um poder tão glorioso sobre toda a carne. Mas a carne rebelde, amor, ela não vai receber, ela não quer. Aquela nuvem branca vem assim cobrindo todo mundo e não resiste o poder. Não resiste. Aí todo mundo cai. Só que levanta os que estão autênticos. Estão revestidos. Revestido. É isso aí. O Senhor retrata isso naquela passagem que ele intercede por Pedro. O Satanás quis te peneirar, mas eu intercedi por ti. Lembra? Ele está intercedendo por nós, meu amor, pela igreja. Que a graça de Deus há de reinar em cada coração. Aleluia, buscando aleluia. Entendimento. Entender o que é o sinal de Deus. Não tem a Bíblia como um livro. Mas tem a Bíblia como um mandamento. Viva um novo dia. Tem a Bíblia como o reino de Deus na sua casa. Renuncie um dia de cada vez. Crê no poder de Deus. Renuncie o pecado um dia de cada vez e viva o sinal da nova vida, sendo sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus. Essa é a recomendação. Amém. Deus abençoe. Um ótimo final de semana. Uma excelente Páscoa. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.